noite, irmãos. Hoje eu vou estar trazendo uma pequena reflexão que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 18. Antes, um pouquinho do contexto histórico. A relação entre Paulo e a igreja de Corinto era um pouco complicada. A igreja estava passando por rebeliões e divisões dentro da igreja, e Paulo escreve a primeira carta advertindo eles. E depois que ele recebeu a notícia que eles haviam se quebrantado e mudado de atitude, ele escreve uma segunda carta, tirando algumas últimas dúvidas. E uma dessas dúvidas era por que Paulo, sendo uma pessoa de Deus, sofria tanto com adversidades e provações. Então Paulo explica o porquê de seu sofrimento e o que o faz não desanimar. Então eu vou estar lendo agora 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 18. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo em que nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então Paulo começa falando sobre esse tesouro guardado em vasos de barro. Esse tesouro é mencionado um pouco antes no versículo 6, que é a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E uma observação sobre vasos de barro: era de costume na época guardar aquilo que era de valor em vasos de barro, dentro de vasos de barro, que eram mais baratos e chamavam menos atenção. E muitas vezes, para ser retirado aquilo de dentro, esse vaso precisava ser quebrado. Então Paulo se compara com esses vasos de barro, que guarda esse tesouro, que seria o Evangelho, a Boa Nova, esse conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Mas como um cofre de barro, nós, e Paulo no caso, precisava ser quebrado muitas vezes para que pudesse ser retirado aquilo de dentro. Então Paulo depois faz uma lista de paradoxos entre viver como uma nova criatura em uma era de maldade. Então do versículo 8 ao 10 ele fala: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É dessa maneira que a gente consegue entender que Deus se fez conhecido através do sofrimento da carne dele. Deus, ele sustentava. E da mesma maneira, ele nos sustenta em meio às adversidades e às fraquezas. Essas provações, elas acontecem para que o nosso próprio eu, os nossos vasos de barro sejam quebrados e Jesus Cristo se manifeste em nós. Dessa maneira, todo o poder vem dele e a glória vai ser dada devidamente a ele também. Paulo depois segue dizendo a razão dele conseguir suportar todas essas provações e essas adversidades, e sem desanimar. E no versículo 14 diz assim: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então, o principal motivo de Paulo não desanimar é manter o foco naquilo que é eterno. O principal motivo de nós não desanimarmos é mantermos o foco naquilo que é eterno. Paulo diz no versículo 17 que a sua tribulação, as suas adversidades são leves e momentâneas.
Isso quem está dizendo era Paulo, que foi torturado, que foi dado como morto, foi preso, banido das cidades. Ele considerava tudo aquilo como leve e momentâneo comparado à glória eterna, a riqueza de glória eterna que estava por vir. Então, a razão e a maneira com que nós podemos suportar as adversidades e as provações que a gente passa, as tribulações, enxergando essa situação à luz da perspectiva eterna de Deus, mantendo o foco realmente naquilo que é eterno, que é aquilo que nos dá esperança. No versículo 18 diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então que hoje as nossas orações sejam de quebrantamento, nos diminuir para que Ele possa crescer em nós, que nós precisamos morrer, precisamos ser quebrados para que Ele possa resplandecer em nós, mantendo sempre o foco naquilo que é eterno, que é aquilo que nos traz esperança. Uma boa noite a todos e muito obrigada.